Pare tudo o que você está fazendo agora, porque o que eu vou revelar nos próximos minutos pode ser a diferença entre você continuar no mesmo ciclo de escassez pelos próximos 10 anos, ou finalmente virar o jogo de vez. E eu sei que isso soa forte, mas preste atenção no que vem a seguir, porque essa mensagem não chegou até você por coincidência. Existe uma razão para você estar aqui agora, neste exato momento, ouvindo isso. E quem ficar até o final vai entender exatamente o que eu quero dizer com isso. Você já parou para pensar por que existe gente que trabalha 40 anos da vida inteira, acorda cedo, dorme tarde, se dedica de segunda a sábado, e mesmo assim chega nos 60 anos sem reserva nenhuma, sem patrimônio, sem liberdade financeira? E por que existe outra pessoa que em 10 anos constrói uma riqueza que transforma a família dela por gerações? A diferença não é sorte. Não é família rica. Não é diploma caro. A diferença é uma mentalidade. É uma programação mental que a maioria das pessoas simplesmente nunca recebeu. E o mais cruel de tudo isso é que o sistema foi desenhado exatamente assim, para que você continue trocando tempo por dinheiro, para que você nunca questione, para que você nunca aprenda o que os ricos ensinam entre si, nos bastidores, nas conversas que não aparecem nos noticiários. Mas hoje isso muda. Hoje eu vou abrir o mapa que a maioria nunca viu. Warren Buffett, um dos homens mais ricos da história, disse uma frase que deveria ser ensinada em toda a escola do Brasil. Ele disse: se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Guarde essa frase. Ela não é uma provocação. Ela é um diagnóstico. E se você leu isso e sentiu um aperto no peito, é porque alguma parte sua sabe que essa é exatamente a sua realidade hoje. Mas existe uma saída. Sempre existiu. E ela começa com uma única mudança, que não custa um centavo. Ela começa na sua cabeça. Deixa eu te contar algo que pouquíssimas pessoas sabem. A maior parte das pessoas que está presa financeiramente não está presa por falta de dinheiro. Ela está presa por um conjunto de crenças sobre dinheiro que foram instaladas ainda na infância. Crenças como: dinheiro é difícil de ganhar. Rico é ganancioso. Quem tem muito dinheiro é desonesto. Dinheiro não traz felicidade. Esse tipo de pensamento foi passado de geração em geração, de pai para filho, de avó para neto, como se fosse uma herança invisível. E essa herança, meu amigo, vale menos do que zero. Ela te custa tudo, porque a mente humana age de forma absolutamente coerente com aquilo que acredita. Se no fundo você acredita que dinheiro é escasso, que você não merece prosperidade, que riqueza é coisa para outro, a sua mente vai trabalhar dia e noite para confirmar essa crença. Ela vai sabotar oportunidades. Vai criar justificativas para não investir. Vai encontrar razões para gastar o que sobra antes de poupar. Tudo isso de forma inconsciente, automática, sem que você perceba. É por isso que a primeira riqueza que você precisa construir não está no banco. Ela está dentro de você. Napoleon Hill, que passou décadas estudando as mentes dos homens mais bem-sucedidos do planeta, escreveu algo que mudou a trajetória de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele disse que qualquer ideia principal que seja mantida com firmeza na mente, seja boa ou ruim, tende a buscar sua própria realização. Em outras palavras, o que você acredita sobre dinheiro, sobre você mesmo e sobre sua capacidade de prosperar, vai se materializar na sua vida. Sempre. Sem exceção. Isso não é misticismo. Isso é neurociência. Isso é comportamento humano estudado, documentado, comprovado. E a Bíblia, que há milênios já antecipava o que a ciência moderna confirmaria, registra em Provérbios, capítulo 21, versículo 20. O sábio acumula riqueza e perfume, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Repare que o texto não fala que o sábio herdou riqueza, que ele nasceu rico, que ele teve sorte. Ele acumulou, ele construiu, e quem desperdiça não é o pobre, é o tolo. A Bíblia coloca a questão no campo do comportamento, da escolha, da sabedoria. E isso é revolucionário, porque significa que a riqueza é uma consequência de decisões, de hábitos, de uma visão de longo prazo que a maioria das pessoas simplesmente não cultivou. Agora deixa eu te dar um retrato claro de como a mentalidade de escassez funciona na prática, porque eu quero que você se reconheça aqui. Não para te julgar, para te libertar. Mentalidade de escassez é quando você recebe um aumento e já pensa no que vai comprar.
É quando você vê uma oportunidade de investimento, e o primeiro pensamento é o que pode dar errado. É quando você evita falar de dinheiro porque parece um assunto feio ou constrangedor. É quando você compra parcelado algo que poderia esperar, só porque a parcela cabe no orçamento. É quando você trabalha mais para ganhar mais, mas no final do mês o saldo continua o mesmo, porque o gasto sempre cresceu junto com a renda. Isso tem nome. Chama-se inflação de estilo de vida. E ela é um dos maiores destruidores de patrimônio que existem. A pessoa dobra o salário e dobra as despesas. Triplica o salário e triplica o padrão de vida. E nunca, em momento algum, para perguntar: o que estou construindo? O que vai ficar quando eu parar de trabalhar? E o oposto disso, a mentalidade de abundância, funciona de forma completamente diferente. A pessoa com mentalidade de abundância não pensa em quanto pode gastar quando recebe mais. Ela pensa em quanto pode investir. Ela não vê oportunidade e foca no risco. Ela vê o risco, analisa, e foca em como aproveitá-la com inteligência. Ela não evita falar de dinheiro. Ela estuda dinheiro. Ela aprende sobre dinheiro. Ela trata dinheiro como uma ferramenta, não como um tabu. E a diferença entre esses dois perfis não é a conta bancária. É a pergunta que cada um faz a si mesmo toda manhã. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu mudo isso? Como eu saio de uma mentalidade e entro na outra, se fui criado a vida toda com essas crenças limitantes? E essa é a melhor pergunta que você poderia fazer agora. A resposta está na reprogramação deliberada, consciente, intencional. E ela começa com uma prática simples que os grandes acumuladores de riqueza do mundo inteiro têm em comum. Eles controlam a primeira hora do dia. Pensa comigo. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? A maioria das pessoas pega o celular, abre o WhatsApp, vê as notificações, abre o Instagram, e em menos de 5 minutos a mente já está processando o drama de outra pessoa, a notícia catastrófica, a postagem que gerou inveja, a mensagem de trabalho que gerou ansiedade. E o dia começa assim, fragmentado, reativo, emocionalmente instável, sem propósito, sem direção. Quem constrói riqueza faz o oposto. A primeira hora do dia pertence a eles. É sagrada, não é negociável. É o momento em que eles alimentam a mente com o que precisam para tomar as melhores decisões do dia. É quando eles revisam seus objetivos financeiros, quando praticam gratidão pelo que já construíram, quando se colocam em modo de abundância antes de qualquer interação com o mundo externo. Não estou inventando isso. Estou te descrevendo o hábito documentado de pessoas como Benjamin Franklin, que acordava todos os dias com a mesma pergunta: que bem farei hoje? Estou te descrevendo o padrão de comportamento de executivos bilionários, que não checam e-mail antes das 8 da manhã. Estou te descrevendo o que as pesquisas sobre produtividade e acumulação de riqueza mostram repetidamente. Amanhã é o campo de batalha mais importante da sua vida financeira. E a maioria das pessoas está perdendo essa batalha antes mesmo de levantar da cama. Agora eu quero aprofundar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. Existe uma diferença brutal entre ganhar dinheiro e construir patrimônio. E essa confusão é o que mantém a classe média presa num ciclo que nunca termina. Ganhar dinheiro é vender o seu tempo. É trocar horas por reais. É o modelo que a escola inteira foi desenhada para te ensinar. Estude, arrume um emprego, receba um salário, pague suas contas, repita por 40 anos. Esse modelo funciona para pagar as contas, mas ele nunca vai te tornar livre, porque quando você para de trabalhar, o dinheiro para de chegar. Sempre, sem exceção. Construir patrimônio é diferente. É criar ativos que trabalham por você, que geram renda mesmo quando você está dormindo, quando você está de férias, quando você está doente. Quando você quer simplesmente parar. Ativos são imóveis alugados. São ações de empresas que pagam dividendos. São negócios com processos que funcionam sem a sua presença constante. São aplicações financeiras que rendem com o passar do tempo através do poder dos juros compostos. E aqui eu preciso falar sobre os juros compostos, porque esse é o conceito mais poderoso de toda a matemática financeira, e é criminoso que ninguém ensine isso nas escolas. Albert Einstein, que não era exatamente um ignorante em matemática, chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Ele disse: quem entende, ganha. Quem não entende, paga.
E olha a crueldade perfeita dessa afirmação. Os juros compostos trabalham para os ricos e contra os pobres. Quem tem dívida no cartão de crédito, no cheque especial, nas prestações do financiamento, está pagando juros compostos. O banco está ficando mais rico enquanto você fica mais pobre, todo mês, de forma automática, sem que você precise fazer nada além de manter a dívida. Já quem investe, quem aplica, quem reinveste os rendimentos, está do lado certo dessa equação. Está recebendo juros compostos. Está vendo o dinheiro crescer sobre o crescimento. Bola de neve para cima em vez de bola de neve para baixo. A diferença entre começar a investir aos 25 anos e começar aos 35 anos não é de 10 anos de rendimento, é de décadas de diferença no patrimônio final, porque os juros compostos são exponenciais, não lineares. Cada ano que você atrasa é muito mais caro do que parece. E eu sei que muitas pessoas ouvem isso e pensam, mas eu não tenho dinheiro sobrando para investir. E aqui está a armadilha mental mais comum de todas. O dinheiro sobrando não existe. Ele nunca vai sobrar. Porque enquanto você esperar sobrar, o gasto vai crescer junto com a renda, e nunca vai sobrar nada. A lógica é inversa. Você não investe o que sobra. Você guarda primeiro e vive com o que sobra. Esse princípio, que o escritor e consultor financeiro George Clason chamou de pague-se primeiro, é a base da construção de qualquer patrimônio. Separe uma porcentagem da sua renda antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer compra, antes de qualquer outra coisa, mesmo que seja 10%, mesmo que seja 5%. Começa com o que tem. O hábito é mais importante do que o valor, porque o hábito transforma a sua identidade. Você para de ser uma pessoa que gasta tudo e passa a ser uma pessoa que investe. E quando você muda a sua identidade, os seus comportamentos mudam junto, automaticamente. Agora, vou te falar algo que os bancos e as financeiras definitivamente não querem que você entenda. Existe uma hierarquia nas finanças pessoais. Uma ordem que, quando seguida, cria riqueza. Quando ignorada, cria pobreza. E a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que essa hierarquia manda. Primeiro, livre-se das dívidas caras. Antes de qualquer investimento, antes de qualquer poupança, se você tem dívidas com juros superiores a 1% ao mês, você precisa eliminá-las primeiro. Porque não existe investimento no Brasil hoje que renda consistentemente mais do que os juros do cartão de crédito. Enquanto você tem essa dívida, qualquer centavo que você investir está sendo corroído por uma taxa maior do outro lado. É como encher um balde furado. Segundo, construa uma reserva de emergência. Antes de pensar em investimentos mais arrojados, você precisa de um colchão financeiro. A regra geral é ter de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais guardados em um lugar seguro e de fácil acesso. Isso não é riqueza ainda, é defesa. É o que impede que uma emergência vire uma catástrofe financeira. É o que te permite tomar decisões de carreira e de negócios sem o peso do desespero. Terceiro, invista com consistência. Depois de eliminar as dívidas caras e ter sua reserva, cada real que entrar a mais na sua vida precisa de um destino inteligente. Não deixa parado na conta corrente perdendo para a inflação. Não coloca no poupança que rende menos do que a inflação. Aprenda sobre os produtos financeiros disponíveis. Tesouro direto, fundos de investimento, ações, fundos imobiliários. Você não precisa entender tudo de uma vez, mas precisa começar a aprender. Porque quem não aprende a fazer o dinheiro trabalhar, vai trabalhar pelo dinheiro para sempre. E o quarto ponto, que é onde a verdadeira riqueza generacional começa, é a criação de renda passiva. Uma segunda fonte de renda que não depende da sua presença. Pode ser um imóvel alugado, pode ser dividendos de ações, pode ser um negócio digital, pode ser um produto que você criou uma vez e que continua gerando receita. O objetivo é que, com o tempo, a sua renda passiva cubra todos os seus custos de vida. Quando isso acontece, você é financeiramente livre. Você trabalha porque quer, não porque precisa. Esse é o verdadeiro objetivo. Agora deixa eu te dar algo prático que você pode começar hoje. Não amanhã, não na segunda. Hoje, pegue um papel e uma caneta. Escreva 3 colunas. Na primeira coluna, coloque tudo o que entra. Todo centavo. Salário, friela, aluguel que recebe, qualquer coisa. Na segunda coluna, coloque tudo o que sai, todo centavo.
conta de luz, supermercado, streaming, cafezinho, tudo. Na terceira coluna, você vai classificar cada gasto innecessário, confortável e supérfluo. Essa lista vai ser brutal. Ela vai te mostrar exatamente onde o dinheiro está indo. E quase todo mundo que faz esse exercício pela primeira vez se choca com o que descobre. Gastos invisíveis que somados chegam a centenas ou até milhares de reais por mês. Assinaturas esquecidas. Conveniências que parecem baratas mas acumulam. Compras por impulso que viraram rotina. Esse mapeamento não é punição, é diagnóstico, é o primeiro passo para tomar o controle, porque você não pode gerenciar o que não enxerga, e você não pode mudar o que não mede. Depois de fazer esse mapeamento, a segunda prática é definir a sua taxa de poupança, que porcentagem da sua renda vai ser investida todo mês. Antes de qualquer outra coisa, anote esse número, automatize se possível. Crie uma transferência automática no dia que o salário cai. Tira a decisão da equação, porque a disciplina baseada em força de vontade falha. A disciplina baseada em automação funciona. E aqui vai uma provocação que eu preciso fazer antes de continuar. Você sabe exatamente quanto tem no banco agora. Você sabe o valor das parcelas que paga. Mas você sabe quanto esses investimentos precisam render para que daqui a 20 anos você tenha liberdade financeira? Você tem uma data, um número, um plano? A maioria das pessoas não tem. E navegar sem destino é uma estratégia garantida de nunca chegar a lugar nenhum. Os ricos, sem exceção, têm metas financeiras claras. Não vagas como quero ficar rico. Específicas, mensuráveis, com prazo definido. Quero ter R$1 milhão investidos até os 40 anos. Quero que minha renda passiva cubra R$3.000 por mês até daqui a 8 anos. Quero eliminar todas as minhas dívidas nos próximos 18 meses. Quando você tem um número e uma data, a sua mente começa a trabalhar para isso. Você começa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a tomar decisões alinhadas com aquele objetivo, mesmo nas pequenas coisas cotidianas. É o que Bob Proctor, um dos maiores estudiosos da mente e da prosperidade do século XX, chamava de vibração financeira. Não no sentido esotérico superficial, mas no sentido prático de que quando você pensa, fala e age de forma consistente com um objetivo financeiro claro, você começa a criar uma identidade ao redor disso. E sua identidade é mais poderosa do que qualquer estratégia. Agora deixa eu te falar sobre algo que poucos educadores financeiros tocam, porque é desconfortável. A sua relação emocional com o dinheiro. Muita gente ganha mais e fica mais ansiosa. Fica com medo de perder. Fica com culpa de ter. Fica com vergonha de querer mais. E essa bagunça emocional sabota qualquer estratégia por mais inteligente que ela seja. Porque dinheiro é amplificador. Ele pega quem você é e amplifica. Se você é generoso, mais dinheiro te torna mais generoso. Se você é ansioso, mais dinheiro aumenta a ansiedade. Se você tem clareza de propósito, mais dinheiro aumenta o impacto do seu propósito. Por isso que trabalhar a mentalidade não é opcional. É o trabalho mais importante que você pode fazer na sua jornada financeira. E isso inclui entender que querer prosperar é legítimo. Querer dar um futuro melhor para sua família é legítimo. Querer não depender de ninguém financeiramente é legítimo. Querer investir, acumular, crescer é legítimo. Isso não é ganância, é responsabilidade. O livro de Provérbios, em vários momentos, exalta a sabedoria de guardar, de planejar, de construir. Na cultura hebraica antiga, acumular era sinal de sabedoria, não de pecado. O problema nunca foi ter. O problema é como você adquire e como você usa. A riqueza construída com integridade, com trabalho, com contribuição genuína para o mundo, é uma benção, e não tem por que se envergonhar de buscá-la. Quero te apresentar agora o conceito que eu chamo de triângulo da prosperidade sustentável. 3 pilares que, quando desenvolvidos juntos, criam uma riqueza que não some, que cresce, que atravessa gerações. O primeiro pilar é a educação financeira contínua. Não existe chegada. Não existe um momento em que você sabe tudo sobre dinheiro e pode parar de aprender. O mercado muda, a economia muda, os instrumentos de investimento evoluem. Quem para de aprender começa a perder terreno. Separe pelo menos 30 minutos por semana para ler, ouvir ou assistir conteúdo de qualidade sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Não como entretenimento,
como formação. O segundo pilar é a gestão emocional. Como você reage quando o mercado cai, como você reage quando uma oportunidade aparece e você não tem dinheiro disponível, como você reage quando alguém ao seu redor parece estar enriquecendo mais rápido. Essas reações emocionais são as que mais destroem patrimônio. O investidor que vende em pânico no fundo do mercado e perde tudo o que acumulou. O consumidor que compra por impulso quando se sente inseguro. A pessoa que investe no negócio errado porque sentiu inveja. Gerir emoções é gerir dinheiro. O terceiro pilar é a ação consistente. Não intensa, consistente. A maioria das pessoas age intensamente por um período curto e depois abandona. Faz um mês de dieta financeira, corta tudo, sofre e depois compensa gastando mais do que antes. Isso não funciona. O que funciona é a ação pequena, mas constante. Investir todo mês, mesmo em meses ruins. Aprender toda semana, mesmo nas semanas mais corridas. Revisar os objetivos a cada 3 meses. Ajustar a rota quando necessário. Seguir em frente independentemente do humor, do cenário econômico, do que os outros estão fazendo. Riqueza não é sprint, é maratona. E quem vence a maratona não é necessariamente o mais rápido. É o que não parou. Deixa eu fechar com algo que vai ficando com você depois que esse vídeo terminar. Existe um momento na vida financeira de toda pessoa que eu chamo de ponto de não retorno. É o ponto onde o seu patrimônio acumulado começa a gerar mais do que você gasta, onde os seus ativos trabalham mais do que você, onde os juros compostos ganham velocidade suficiente para que o crescimento se sustente sozinho. Antes desse ponto, é necessário esforço, disciplina e paciência. A jornada parece lenta, os resultados parecem invisíveis. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste. Exatamente quando estava mais perto do que imagina. Depois desse ponto, a equação muda completamente. O dinheiro passa a atrair mais dinheiro. As oportunidades passam a aparecer com mais frequência. As portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Não porque o mundo mudou, porque você mudou, porque a sua identidade financeira mudou, porque a sua mentalidade mudou. E quando a mentalidade muda, tudo muda. Você não está ouvindo esse vídeo por acidente. Você está aqui porque algo dentro de você reconhece que é capaz de mais, que o ciclo atual pode ser quebrado, que a situação financeira que você tem hoje não é a sentença final da sua vida, é apenas o ponto de partida de uma nova decisão. E essa decisão começa agora, com um papel e uma caneta listando para onde o seu dinheiro vai, com uma meta financeira escrita com data e número. Com um investimento, mesmo que seja pequeno, feito ainda este mês, com a disciplina de aprender um pouco a cada semana sobre como o dinheiro funciona. A liberdade financeira não é um sonho distante reservado para pessoas especiais. É uma matemática, é um conjunto de hábitos, é uma mentalidade. E tudo isso você pode construir começando exatamente de onde está. Você não pode perder o vídeo acima, é um complemento desse de hoje. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas, algo que já superou, algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima, conquiste o extraordinário.